Não pode a árvore boa dar fruto ruim, e nem pode a árvore ruim dar fruto bom. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Por isso vos digo, pelos seus frutos os conhecereis. E nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos os demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, e eu os declararei, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós, trabalhadores que praticais a iniquidade. Diga graças a Deus. Pai, em nome de Jesus, ministra o coração da tua igreja através da palavra, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, que o Senhor possa glorificar o teu nome, e que aquilo que eu venho a pregar tenha o poder do Espírito Santo para convencer o homem, a mulher do pecado, da justiça e do juízo. É assim que nós oramos em nome de Jesus. E você diz, você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Meus irmãos, há um silêncio pesado que toma conta de uma sala de hospital quando o médico entra com um olhar sério. Se você já teve alguém doente, ou se você já passou por essa situação, você entende que ninguém precisa gritar o diagnóstico. O coração já sabe que algo está errado. E hoje, o Senhor Jesus entra na nossa igreja, no nosso templo de reunião, com um olhar assim. Não vem com brincadeiras, não vem com aplausos, não vem com músicas de triunfo, mas essa noite, a palavra que entra em nosso meio, ela vem com uma advertência muito poderosa. É a frase que Jesus cita aqui: acautelai-vos dos falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Não é um aviso para quem é ímpio, não. Isso não é uma advertência para quem é incrédulo. Isso é um aviso para nós, para os que frequentam a casa de Deus, para os que cantam, que oram, que compartilham versículos aqui. É para os que por fora parecem ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Quantas vezes já fomos seduzidos por um sorriso fácil? Quantas vezes já nos enganamos com uma voz melodiosa ou com uma teologia bem embalada e descobrimos depois que aquilo não nos alimentou, só nos distraiu, só nos enganou? E quantos de nós já saímos de um culto emocionados, mas dias depois percebemos que a nossa vida simplesmente não foi verdadeiramente tocada, que a nossa oração secou, que o nosso amor esfriou e que a nossa justiça virou apenas aparência religiosa. Então Jesus não fala de hereges óbvio. Jesus não fala de ensinamentos malignos claros. Ele está falando aqui dos que vêm disfarçados, dos que usam a linguagem do céu para servir os interesses da terra. E sabe o que é mais assustador? Eles estão entre nós. Eles estão no nosso meio. Talvez ele até já pregou aqui na igreja. Talvez até você tenha sido um deles e não sabia. Por isso que hoje nós não vamos falar de doutrinas profundas da Bíblia Sagrada, mas vamos falar de frutos, porque é neles que se revela a verdadeira natureza da alma. O trecho que a gente leu, ele foi dito por Jesus no contexto do Sermão da Montanha, quando Jesus reunia multidões no norte da Galileia, e o povo vivia sob o domínio romano, oprimido, espiritualmente faminto.
Os líderes religiosos daquela época, os principais, os fariseus, os saduceus e os escribas, tinham transformado a fé verdadeira em regras, em aparência, em controle, em doutrinas de homem. Então surgem o que Jesus fala de profetas por todos os lados, prometendo libertação, prometendo milagre, prometendo revelação, sem relacionamento e sem compromisso. Alguns eram sinceros, mas outros, e essa é a maioria, eram profetas oportunistas, mascarados de santidade, se aproveitando da fragilidade do povo. Jesus então, ele não apenas ensina, mas ele desmascara. E ele faz isso com uma lógica muito simples, uma lógica agrária e direta. Jesus Cristo vai dizer: pelo fruto conhecereis a árvore. Você pode repetir? Pelo fruto conhecereis a árvore. O que Jesus está dizendo aqui não é o discurso, não é a pregação que ele fala, não é o título que ele possui, não é a posição que ele carrega, é o fruto. E isso, irmãos, muda tudo. Porque se o fruto, olha o que Jesus está dizendo: se o fruto é mau, a árvore está podre, mesmo que ela possua flores bonitas. Agora, vamos caminhar juntos aqui em 7 verdades que podem abrir a nossa mente sobre aqueles que são falsos diante de Deus. Primeiro, repita comigo bem forte: cuidado com o discurso que parece santo. Cuidado com o disfarce. O falso profeta não vai vir vestido de demônio, não, com rabo e chifre na cabeça. Não, ele vem com capa de ovelha, mas vem a voz disfarçados de ovelha para enganar, como Jesus disse. E a palavra que Jesus usou para disfarçados é a palavra grega endumenoi, que quer dizer vestido por dentro. Os falsos profetas vêm disfarçados de ovelha, vêm endumendados, vestidos por dentro de ovelha. Literalmente, vestidos por dentro. Não é apenas uma máscara social, não é apenas a aparência no modo de se falar e de se vestir. Não, é uma identidade assumida. Como é que você identifica uma pessoa pela roupa de dentro? A roupa do coração é difícil. Pela roupa de fora é muito fácil saber quem é obreiro, quem não é. Então, o falso profeta, ele acredita que é santo, ele acredita que está correto. E isso é perigoso, sabe por quê? Porque o maior erro, o maior perigo, não é o erro que você reconhece, mas é o erro que você justifica. É o erro que você fica procurando como é que você vai justificar. É não aceitar, é não assumir. Quantas pessoas hoje usam a Bíblia como escudo para esconder, justificar a sua ganância, o seu orgulho, os seus erros, os seus pecados. E a gente já sabe, irmãos, que o diabo não precisa negar a palavra, não. Ele só precisa distorcê-la. Quem lembra o que o apóstolo Pedro disse em 2 Pedro capítulo 2, versículo 15? Havia um profeta chamado Balaão, que profetizava em nome de Deus, mas o seu coração estava vendido à riqueza desta terra. Mas ele profetizava em nome de Deus. Por isso que nós temos que ter cuidado com o disfarce de dentro, o disfarce espiritual. Segundo, repita comigo, o perigo. Muita gente para pouco barulho, diga assim: o perigo não está na aparência exterior, mas na natureza interior. Versículo 15, Jesus diz: por dentro são lobos devoradores. Irmãos, a palavra devoradores aqui é a palavra grega laikoi arpatikoi, que significa
aquele que ataca, aquele que destrói, aquele que devora. Eles não pastam, eles não cuidam, eles devoram, eles atacam, eles destroem. O falso profeta não alimenta o rebanho, ele o consome, ele usa para o seu benefício próprio. E se você já se sentiu esvaziado, depois de ouvir, entre aspas, um homem de Deus, se saiu da presença dele com menos paz, com menos amor, com mais medo, com mais culpa, cuidado, pode ser um lobo. Porque o verdadeiro pregador, o verdadeiro crente, o verdadeiro obreiro, o verdadeiro pastor, ele cuida das ovelhas, cuida dos irmãos, cuida daqueles que Deus os confiou, não as explora. Aleluia. Terceiro, diga assim comigo: Deus não se engana com as aparências. Agora diga para quem está do seu lado: é fácil enganar as pessoas, mas é impossível enganar a Deus. Olha o que Jesus estava dizendo no versículo 16: porventura colhe-se espinhos de uva? A natureza determina o fruto. Jesus está dizendo que o espinho não produz uva. Por mais que você regue, por mais que você coloque no vaso bonito, por mais que você aplique a água no tempo certo, por mais que você coloque a terra adubada da melhor maneira, nunca um espinho vai brotar uva. Mesma coisa vale para o coração das pessoas. Se a natureza é corrupta, o fruto será mau. Se aí dentro está sendo alimentado a carne, as suas atitudes serão atitudes de pecado. Não tem para onde correr. Não adianta gritar: Senhor, Senhor, se a vida é de opressão, de inveja, de luxúria, de vício, de pecado, de desobediência, porque Deus vê o interior. Ele sabe se você serve para ser amado ou para ser aplaudido, se você prega para aparecer ou para glorificar o nome do Senhor, se você canta para dizer que sabe ou se canta como adorador, se você está aí sentado para ser salvo ou apenas porque não tem outra coisa melhor para fazer. Ele sabe porque ele vê o interior. Em 1 Samuel 16:7, o rei Davi foi ungido não pelo que parecia, mas pelo que ele era. A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. E Jesus disse que o fruto é uma, aleluia, evidência irrefutável da fé no coração. Aí Jesus repete no versículo 16 essa expressão: pelos frutos os conhecereis. Frutos vem do grego karpoi, é plural, frutos. Frutos não é um ato isolado, é um padrão de vida, é como a pessoa vive, é constância, é consistência. Não é o que você faz uma vez, aleluia, louvado seja Deus, mas é o que você produz o tempo todo, o dia inteiro. O Espírito Santo na vida de um homem produz frutos de amor, de alegria, de paz, de longanimidade. Mas o homem carnal produz más obras: discórdia, inveja, ambição, feitiçaria, prostituição. Amém, irmãos? Um pastor que vive em conflito, que divide igreja, que acumula bens, um líder que não sabe liderar um grupo, que destrói aquilo que foi entregue a ele, que coloca em decadência, um irmão que não sabe administrar o seu tempo com Deus, que não sabe cumprir a sua responsabilidade na casa de Deus, aleluia. Não importa quantos milagres faça, seu fruto revela que a sua árvore está enraizada em outro lugar, e não é Jesus Cristo. A árvore está podre, por isso que ele não consegue produzir o que João Batista disse: produzi, pois, frutos de arrependimento. Sem obediência, sem oração, sem leitura da palavra, a árvore não conseguirá produzir bons frutos. Porque a árvore má não pode produzir fruto bom. Olha o versículo 18, Jesus disse: nenhuma árvore ruim
dá bom fruto. Isso é a lei da natureza espiritual. Assim como não se tira água da areia do deserto, não se pode tirar obediência de um coração que não está entregue ao Senhor Jesus de verdade. E nós podemos, irmãos, fingir por um tempo. Nós podemos nos disfarçar por um tempo. Nós podemos enganar por um tempo. Podemos vir aqui, deixar versículos, cantar, evangelizar, fazer visita. Podemos aqui fazer campanhas. Podemos atrair até multidões com os nossos dons. Mas cedo ou tarde, a natureza que está aí vai brotar e vai aparecer, porque não tem como esconder um fruto quando a árvore está no tempo de brotar, de frutificar. Chegará o tempo certo. Toda árvore tem o seu tempo de dar o fruto, e não tem como a gente se esconder por muito tempo, porque quando chegar o nosso dia, nós vamos mostrar para todo mundo qual é a nossa natureza, e o nosso fruto denunciará quem somos nós como tipos de árvores. Diga para o irmão que está do seu lado, cedo ou tarde, diga assim para ele ouvir bem direitinho, diga: cedo ou tarde, a natureza que está aí vai brotar. Diga assim para ele: a natureza vai dar o fruto. Diga assim, aí todo mundo vai saber se tu é uma árvore boa ou se tu é uma árvore ruim. Por quê, pastor? Porque a fonte determina o tipo de água, se é salobra ou se é doce. Eu fui com Jairo e Valesca para um hospital em João Pessoa fazer uns exames. Foi quando? Sábado? Não, sexta, sei lá, digamos que dizer, a minha memória é péssima. Quarta-feira, verdade, quarta-feira. A gente foi para João Pessoa fazer uns exames. No caminho, a Valesca perguntou assim: ô pastor Rivaldo, me diga uma coisa. Eu tinha um amigo muito querido, e ele adoeceu. E juntou eu, ela dizendo para mim, né? Juntou eu e um monte de gente, a família, tudinho. Fizemos uma campanha de oração e ele morreu. A Bíblia não diz, ela dizendo para mim, né? A Bíblia não diz que Deus faz milagres, se a gente orar, Deus opera? O que é que o senhor me diz? Aí eu fui dizer a ela: vereadora, como é que a gente passa a vida todinha servindo ao diabo e na hora que precisa quer que Deus faça alguma coisa? Aí ela disse: ah, tá bom, já entendi. Passo o ano, a vida inteira, na cachaça, no cigarro, nas drogas, no roubo, no diabo a quatro. Aí quando alguém da família adoece, aí a gente quer que Deus cure, como se Deus fosse o nosso mordomo. Ai Deus, se o Senhor curar, eu vou dar um culto de ação de graça. A pessoa só quer a bênção, não quer o abençoador, porque se realmente quisesse, mudava de vida. Entende? Mudava de vida. Então, irmãos, nós temos muitos exemplos de pessoas que já pregaram, inclusive aqui, e hoje estão no mundo. Hoje estão na gandaia. Cantaram, eu estou falando de exemplos daqui. Isso tem em todo canto, mas eu vou falar daqui. Cantaram aqui, pregaram aqui, lideraram aqui, evangelizaram aqui, mas hoje estão no mundo. Por que estão no mundo? Porque quando chegou o tempo, o fruto apareceu. Não tinha como enganar mais ninguém. Por isso que eu nem me preocupo, irmão Rodrigo, nem me preocupo quando a pessoa chega aqui. Não tem nada de errado, tá? Cantar, tem que cantar bem mesmo, tem que se entregar mesmo. Mas eu não me preocupo em quem está subindo no altar e está em oculto, porque uma hora ou outra vamos saber se essa árvore é uma árvore boa mesmo, enxertada na videira, ou se é um ramo que não presta. Aleluia!
Como é que pode um poço envenenado dar água pura? Como é que pode uma corrente de água contaminada gerar água purificada? Se a sua vida interior, se a sua vida no oculto, se a sua vida quando ninguém está vendo, é uma vida que não tem tempo, não tem devocional, não tem horário para Deus, seus frutos aqui, quando todo mundo está vendo, são apenas folhagens, mas no tempo certo vai aparecer quem você é de verdade, quando ninguém está te vendo. É por isso que Jesus não disse assim: conhecereis pelas suas doutrinas, não. Conhecereis pelos seus louvores, não. Conhecereis pelo jeito que ela se veste, não. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Porque, aí vai um recado para quem é estudioso da palavra. Porque até a teologia certa em um coração errado é uma obra maligna, carnal, da carne, é falsidade. Eu não me surpreendo com mais nada. Tem gente, irmã Marlene, quando vê um pregador no mundo, só faz essa acabar. Eu quero saber, cada um vai dar conta da sua vida com Deus. Só estava mostrando quem ele realmente era. É porque a gente, o que é que a gente faz? A gente vai escondendo, né? Esconde, 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 meu amigo. Não tem como segurar por muito tempo. Não tem como. Sabe quando você chega na casa da pessoa, que você olha na cara da pessoa, a pessoa está morta, semblante caído. Porque, irmãos, crente que sofre, sofre. Mas crente que sofre e está em Cristo é uma pessoa diferenciada. Vocês querem, vou dar um exemplo aqui. Vocês querem uma mulher mais sofredora do que a irmã Sandra, cantora, Sandra Duarte. Misericórdia, aquela mulher sofre, viu? Passa por umas provas, a gente de vez em quando conversa. Mas você não vê ela aqui, que nem uma zumbi morta, não. Por quê? Porque estamos como árvore enxertadas naquele que é vida. Aleluia! O fruto bom vem de uma vida que está firmada, enraizada, enxertada em Cristo. Agora, o oposto também é verdadeiro. Toda árvore boa dá bom fruto. Olha o versículo 17. Árvore boa não finge dar bom fruto. Ela não consegue, irmãos, deixar de dar fruto bom, porque a árvore é boa, é uma árvore diferenciada. Irmãos, tem árvore, o irmão Everaldo entende melhor do que eu, da parte da agricultura. Tem árvore que você não precisa ficar jogando água, você não precisa ficar adubando. É um negócio incrível. Ela brota o fruto praticamente o ano todo. O povo tira, o cupim não rói, os mosquitos não arrancam, dá gafanhoto, dá formiga, e ela está lá dando fruto, dando fruto. Por quê? O problema não é da terra, não, porque tem outras ao redor dela que não dá. O problema é que ela é uma árvore boa, e a árvore boa, independente da situação, do ambiente, da circunstância, ela está ali produzindo frutos bons. Isso revela a natureza do DNA dessa árvore. É uma natureza boa, está enraizada, nutrida, conectada a uma fonte boa. Assim é um verdadeiro crente. Ele não precisa forçar que ama, ele não precisa postar na rede social que está fazendo algo para Deus, ele não precisa fingir e mostrar para as pessoas que ele faz acontecer, não. Ele não vive de campanha de abençoamento, ele não vive de oração dos outros. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. Ele não vive visitando igreja em igreja atrás de profecia, não. Ele quem é enraizado tem a sua vida frutificada. Ele vive é de oração, ele vive é de comunhão, ele vive é de palavra. Ele não depende de outros profetas, ele não depende de cantor famoso, de pregador famoso para dar glória. Tem gente, irmãos, que na igreja local é morta. Basta vir um pregador famoso que parece que o pregador é Jesus na terra. Não, quem é verdadeiramente enraizado na palavra é crente aqui, é crente em casa, é crente na rua, é crente quando chove, quando não chove, quando a igreja está cheia, quando a igreja está vazia, quando o pregador é famoso, quando o pregador não é, porque a sua vida está enraizada na palavra.
ele vive de comunhão. Pode ter certeza, irmão, crente que vive pedindo oração a Deus e o mundo, crente que vive batendo na porta de Deus e o mundo pedindo profecia, revelação, está longe, está perdido, está sem direção. Quando o crente não tem direção, ele tem a necessidade de sair por todo lugar. Não tem direção. Aí vai na segunda-feira. Não é errado visitar a igreja, tá? Aí vai na segunda-feira para a Assembleia, na terça para a Batista, na quarta para a Universal, na quinta para a Mundial, e na sexta-feira ainda vai para o forró, que vai tocar na rua da frente. Tá entendendo? Aí, pastor, pode visitar a igreja não? Não, poder visitar a igreja pode. Eu, quando tenho tempo, visito. É melhor visitar a igreja do que estar em casa com os pensamentos em coisa que não presta. Eu estou falando de quem vai em busca de profecia, quem se move é atrás de gente famosa. Isso demonstra que essa árvore não está sendo verdadeiramente nutrida, porque está buscando alimentos em vários lugares e não está buscando alimento na fonte que salta para a vida eterna. O verdadeiro ministro não é o que fala mais de si, mas é o que aponta mais de Cristo. Não é o que tem mais seguidores na internet, mas é o que tem mais semelhança com as atitudes de Jesus. Não é aquele que mais prospera financeiramente, mas é aquele que mais está disposto a perder por amor ao Evangelho do nosso Senhor. Aí a gente tem que desenhar, porque o povo não entende, né? Daqui a pouco vão dizer assim, o pastor, foram contar alguma coisa para o pastor. Graças a Deus, debaixo do sangue de Jesus, como o Espírito Santo como testemunha, ninguém vem me dizer nada. E quando eu fico sabendo de alguma coisa, que eu vou montar a palavra, nem aqui eu boto. Por quê? Porque me contaram. Me contaram, eu vou falar o que me contaram. Eu gosto de falar quando Jesus me conta. Eu gosto de falar quando Jesus manda, que é para depois, quem não ser cobrado, ser eu. E Jesus termina, vixe, já? E Jesus termina a palavra no versículo 21. Põe aqui, por favor. Obreira, missionária Sabrina. Oxe, parou, não foi? Ah, desculpa aí a vergonha. Se tiver com a Bíblia aberta, veja na sua Bíblia aí. Jesus termina essa pregação dele com um choque de realidade. Caiu a live também, foi? Ah, tá, foi só o telão. Depois a gente vê. Jesus termina a mensagem com um choque de realidade. Ele vai dizer assim no versículo 21. Nem todo aquele que me chama de Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que me chama de Senhor entrará no reino dos céus. Irmão, há pessoas que chamam Jesus de Senhor com a boca, mas nega Jesus com a vida. Pastor, eu tenho um Deus no coração. Tem não, se tivesse, não tinha só no coração não, tinha nas mãos, tinha na boca, tinha nas pernas, tinha por onde anda, tinha por onde fala, tinha por onde está. Não, não é só no coração, que ele não é açougueiro não. Tem que ter Deus na vida. Pessoas que são chamados até de evangélicos, pregadores, né? Expulsam demônios, profetizam, fazem maravilhas e ainda assim serão rejeitadas por Jesus. Por quê? Porque o Senhor olha para o coração, o Senhor vê o fruto que está no oculto. O dia virá em que todos os disfarces cairão, as máscaras, os títulos, os palcos, os microfones, tudo será queimado como palha. Só permanecerá o que foi produzido pelo Espírito Santo: frutos de justiça, frutos de misericórdia, frutos de mudança, frutos de obediência,
obediência, frutos de verdade. E o que é que Jesus está nos dizendo com isso? Que a verdadeira vida espiritual não é medida pelo quanto você fala de Deus, mas por quanto Deus transformou você. Aleluia, pastor, eu prego, eu evangelizo, tudo bem, mas o quanto você já mudou, o que você já mudou na sua vida, que foi que você melhorou, que foi que você atualizou, que foi que você já trouxe e disse: olha, isso eu não faço mais, isso eu deixei, isso eu não vou mais. É disso que Jesus está falando. Não basta ter uma mensagem boa, tem que ter uma vida coerente com a mensagem que você prega. Não podemos confiar na nossa emoção, no nosso carisma, na nossa tradição, no quanto nós falamos bem, no quanto a nossa performance é boa. Temos que ter cuidado e olhar para o fruto, o seu fruto, o meu fruto, o nosso fruto, o fruto daqueles que você admira, o fruto da igreja que você frequenta. Se o fruto estiver podre, se o fruto estiver amargo, a árvore não presta. E se a árvore não prestar, a fonte daquele alimento também não é boa, não é verdadeira, não é espiritual. Aleluia! E Deus está dizendo essa noite: igreja minha, abra os olhos para os frutos e vós não serais enganados. Olhem os frutos e deixem com que o espírito do engano caia por terra em sua vida. Sim, pastor, tudo bem. Mas e se eu verificar um falso profeta pelos frutos e ele vier profetizar para mim? Ou se ele vier, como é que eu faço? Um pastor, um obreiro, um irmão, um pregador, um cantor mentiroso. Irmãos, qual é o antídoto para a mentira? Qual é o remédio para a mentira? A verdade. Confronte-os com a verdade em amor. Aleluia. Pastor, e se for eu que não estou dando bom fruto? Se o meu fruto estiver amargo? Ainda há esperança, irmãos. Há esperança. Porque Jesus não veio para julgar com condenação as árvores. Ele veio para podar, cortar e enxertar na videira verdadeira. Ele veio para regenerar as raízes dessa árvore mal, porque Ele é o perfeito agricultor que poda, que limpa, que rega, que restaura. Ele pode transformar um espinho em uma videira, um lobo em um pastor, um coração falso em um adorador verdadeiro. Basta você parar de ser fingido. Nós estamos vivendo no século do fingimento, da falsidade. Basta parar de ser fingido. Pegue na gentil mão da pessoa que está do seu lado e diga assim para essa pessoa: sua vida só vai receber a direção de Deus quando você deixar de ser fingido e começar a fazer as coisas certas de verdade. Ei, deixa eu contar um negócio. Eu prego para vocês e eu prego para mim também. Ou vocês acham que de vez em quando eu não dou uma fingida? Irmão, se a gente não vigiar, a gente tropeça, cai a cara no chão e quebra mal o nariz. Então a gente tem que deixar de ser fingido, fazer as coisas certas. Gente fingida é terrível. Terrível. E aí Jesus termina o texto de Mateus capítulo 7. Lá no finalzinho, no versículo de número 23, ele diz assim: então eu declararei: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Versículo 23, apartai-vos de mim, vocês, trabalhadores do mal. Irmão, olhe para cá que eu estou terminando. Pode subir, viu, Isabelle? Pode soltar o pé aí, Emerson. Jacques, perdão.
Sim, eu quero falar com o Jackson, o Emerson, os meninos da banda no final. Me lembre, viu? Coisa boa. Só tem coisa boa para vocês. Então, tem pessoas aqui no nosso meio, que não oram em casa, que não leem em casa. Tem tempo para tudo, só não tem tempo para Deus. A gente vai esperar o que de pessoas assim? Arrumando briga nos conjuntos, botando defeito no pregador, dizendo que o culto não foi bom. Claro. Tu já viu árvore ruim, nojenta, produzir coisa boa? O infeliz não faz nada, irmã, já em casa, mas na igreja quer pitacar nas coisas. É intrigado de Deus e o mundo, devendo a Deus e o mundo e não paga. Falando da vida de Deus e o mundo, vai produzir o que aqui? Aí Jesus disse o quê? O que é que Jesus disse? Observa as pessoas que tu vai saber como é que elas estão lá fora. A gente chama para orar. Não quero orar não. A gente chama para intercessão. Não vou não. Eu não tenho, irmão, não tenho tempo não. Os homens, né? Não tem tempo não para ir para intercessão não. Mas não tem tempo para jogar bola. Tem um bocado de homem que não vem para intercessão, mas joga bola mais eu, aí, lá no Arena, viu? Tem tempo sim, não tem tempo para ver o jogo do Flamengo? Eu vi os homens tudo reunidos assistindo o jogo do Flamengo. Eu digo, oxente, e cadê você na intercessão? Não é não? Não tem tempo para passear, para ver Anderson Freire? Se tem tempo para ver Anderson Freire, tem tempo para vir para as coisas da igreja também. Coitado de Anderson Freire, irmão. Não tem problema nenhum não. E as mulheres que são ocupadas, viu? Mas vou falar uma coisa, as mulheres estão dando um banho nos homens, nos jovens e na juventude das mulheres. Porque a mulher tem menino, tem pirrai, tem marido, tem a casa, tem os aperreios, tem a TPM e ainda faz as coisas na igreja. E um bocado de homem velho nojento, um bocado de jovem que nem trabalha nem estuda, não vem para as coisas da igreja, ainda chega atrasado. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga assim para ele: pelos frutos se conhece quando a árvore não presta. E vou mandar um recado para as mulheres, para as meninas, as jovens. Não namore com essas árvores podres e nojentas não. Quer ser o que, meu filho? Quero ser jogador de futebol. Ó, e chuta que é macumba. Presta não. Está em que série? 20 anos. 7º ano do ensino médio. Pelo amor de Deus. 23 anos. Nem trabalha, nem estuda, nem ajuda dentro de casa. Essa árvore não vale R$1. Urtiga. Vamos ficar de pé para a gente orar. Mas Jesus disse o quê? Que Ele é o agricultor que poda, Ele é o agricultor que corta, Ele é o agricultor que rega e dá mais um ano de oportunidade para quem sabe ano que vem produzir o fruto. Quem sabe ano que vem, aleluia, produzir o fruto, aleluia, que Deus exige. Eu quero fazer uma oração aqui agora. Eu quero convidar aqui na frente as mulheres, os homens da intercessão. Eu quero convidar aqui para frente, saia do seu lugar. Não é do conjunto não, viu? É da intercessão. As mulheres da intercessão, os homens da intercessão. Eu quero convidar também os jovens, aleluia, que fazem parte, porque o jovem é uma atividade só, né? Os jovens que são aqui da atividade, aqui para frente, nós queremos agora, nós vamos levantar um clamor nesse momento. Vamos orar por essas árvores ruins. Essas árvores, ore por mim também, que de vez em quando eu quero sair da graça e dar umas tapas, levar umas tapas, que não é fácil, a vida é difícil, viu? Ore por mim também, vou me incluir nesse meio aqui. Não venha dar uma de santão não, que você não é melhor do que ninguém. Vamos orar. Quero convidar os homens e as mulheres da intercessão a fazer um corredor de oração aqui, um corredor de oração. E quero convidar todas as pessoas que estão na nave da igreja
a vir aqui para frente, por favor, faça um círculo. E quem não for da atividade jovem e quem não for da intercessão, fica no meio, que nós vamos orar, nós vamos interceder. E você que está assistindo de casa, você que está acompanhando pela internet, se você tiver alguém perto de você, convida essa pessoa para orar com você, convida essa pessoa para interceder por você. Pastor, eu não sou da intercessão. Fica no meio, fica aqui no meio. Isso. Tem mais gente lá na nave da igreja. Venha para cá. Faça parte aqui desta corrente de fé e oração. Faça parte aqui para você orar. Vem para cá, Rodrigo. Vem, Diego. Gabriel, vem para cá também. Sai da mídia, vem para cá. O Emerson, deixa a mesa de som aí. Quem vai para o meio é quem não está participando de nenhuma atividade da igreja, viu? Vem para cá, procura um lugar. Deixa só o porteiro lá atrás e a mídia. Acha um lugarzinho aqui na frente. Nós vamos profetizar, nós vamos orar, nós vamos declarar essa noite sobre a tua vida, para que Deus tire esse pensamento contrário. Porque tudo que é ministrado você pode não gostar, mas é o melhor para você. Você pode não concordar, mas é o melhor para você. Você pode sair daqui rangindo de raiva, mas é o melhor que Deus tem para você hoje. Agora eu quero convidar as mulheres da intercessão, quero convidar os homens da intercessão, quero convidar os jovens da atividade a começar a orar agora. Levante assim as suas mãos agora, levante as mãos para o céu. A Bíblia diz que o povo de Deus deve orar com as mãos santas, levantada, sem ira e sem contenda. Comece a orar agora, comece a orar agora. Ore para que Deus enxergue essa árvore, aleluia, na videira verdadeira. Olhe para que Deus enxergue essa árvore, aleluia, nessa árvore começar a produzir bom fruto, para que Deus possa limpar, para que Deus possa podar, para que Deus possa transformar. Em nome de Jesus, nós declaramos essa noite: árvore que dá má fruto, você será podada, você será cortada e você será enxertada na videira verdadeira. Árvore que produz má fruto, nós declaramos sobre a tua vida regeneração, saúde, vida espiritual, em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar, pode sair do seu lugar e orar, pode sair do seu lugar e colocar as mãos, pode sair do seu lugar e profetizar. Aleluia, aleluia. Eu quero que os jovens saiam do seu lugar e orem. Eu quero que as mulheres saiam do seu lugar e orem. Eu quero que os homens saiam do seu lugar e orem. Busque aqui no meio dessa multidão alguém para você impor as mãos e interceder agora. Busque alguém aí no meio da multidão para você impor as mãos, para você profetizar. Busque alguém, pode ser da intercessão mesmo, dos homens, pode ser dos jovens mesmo. Aleluia, busque alguém para você orar. Busque, saia do seu lugar. Aleluia, busque alguém. Pegue esse irmão aí, aleluia, para você interceder por ele, para você orar por ele, para você entregar a vida dele. Jesus, 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 tu é aquele que conhece a árvore, Jesus. E nós vamos agora, impõe as mãos, isso. Procure alguém, não fique sozinho não, procure alguém para você colocar a mão e para você orar. Tem gente aqui, ó, sozinho aqui, tem gente aqui sozinho ainda. Busque alguém aí e vamos profetizar em nome de Jesus. Vamos trocar a música, vamos trocar a música. Os homens de oração, as mulheres de oração. Profetiza que essa árvore vai ter jeito. Profetiza que é aquele que tem a pá na mão, aquele que tem, aleluia, na sua eira autoridade. Profetiza que ele vai podar, ele vai cortar, ele vai colocar adubo, e esta árvore vai produzir bom fruto. Meu Deus, vai virar um círculo de oração aqui hoje. Hoje, se tu não ora em casa, vai orar aqui hoje. Alguém vai orar por você e você vai orar por alguém. Eu não vou sair
Aleluia. Deixa Jesus abrir teu coração. Coração de pedra. Ah, pastor, eu não gostei. Eu sei que você não gostou, eu também não gosto não. Porque serve para mim também. Ah, pastor, não achei legal. Não achou, eu também não achei. Mas vou fazer o quê? Apanha eu, apanha você. A palavra é como uma espada desembainhada, que corta até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, discernindo a mente e a intenção do coração. Levanta o clamor nessa noite. Levanta em oração, igreja. Hoje o laço de morte será cortado. Hoje o pecado que tanto te rodeia recuará pelo poder do Espírito Santo e da oração. Ora que Deus dá vitória. Ora que Deus dá vitória. Ora que Deus dá vitória. Como no céu. E você que está assistindo de casa pela internet, aleluia, levante aí também o clamor, levante aí também oração e deixa Deus te usar. Aleluia. Meu Deus, tu conhece o homem por dentro. Nada é mais importante, não há nada aqui que eu queira mais. Do céu, se não quiser faz a mim, com tua glória envolve-me. Ele está soprando o vento veemente, impetuoso. Ele está colocando um coração de carne no lugar do coração de pedra. Ele está operando coisas grandes e ocultas. Ele está removendo a feitiçaria, a obra de inveja. Ele está cortando o laço e o embaraço, desfazendo as cadeias, quebrando os ferrolhos de ferro, queimando os carros de fogo de Faraó. Nessa noite a igreja ora e o Espírito Santo trabalha. A igreja ora e aos seus anjos é dado ordem ao teu respeito. Aleluia, aleluia. E o Espírito Santo e a noiva dizem: vem, vem Jesus, vem Jesus, vem operar, vem transformar, vem avivar, vem inflamar, vem fazer, vem transformar. Sopra o Espírito Santo, sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar. Não haverá lugar para hipocrisia, não haverá espaço para a mentira, não haverá espaço para falsas mensagens, para falsos profetas. Não. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, pois é chegado o tempo de Deus. Igreja do Senhor, levante-se como guerreiras de oração. Aleluia, 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 aleluia. Só quem conhece é o Senhor, só quem sabe é o Senhor. Sonda, Senhor,
Sonda, Senhor. Sonda, Senhor. Deixa Ele te sondar. Deixa Ele ir lá na prostituição e arrancar do teu coração. Deixa Ele na pornografia e arrancar ela do teu coração. Deixa Ele ir na frieza espiritual e arrancar ela do teu coração. Deixa Ele ir na mentira e arrancar do teu coração. Aleluia, 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 aleluia. Hoje é noite de libertação. Os falsos pastores, os falsos profetas, os falsos crentes, os falsos obreiros. Hoje é noite da árvore mal receber uma regeneração de Deus. A minha alma com tua chama. Olhe para alguém que está do seu lado e pergunte assim para ele: meu irmão. Olhe para essa pessoa e diga: meu irmão, você conhece algum profeta? Pergunte de novo: você sabe quem é? Algum profeta? Agora diga assim para ele: prazer. Hoje eu vou profetizar para você e você vai profetizar para mim. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Profetiza aí, profetiza. Profetiza que Deus é Deus. Profetiza, profetiza que Deus vai fazer. Diga assim para essa pessoa: receba, receba que é de Deus, receba que vem do alto, receba autoridade para vencer o pecado, para vencer a mentira, para dizer aos demônios que saia em nome de Jesus. Receba, 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 receba nessa noite unção, receba nessa noite unção, para renovar a sua alma, para renovar a sua alma. Pai, no nome de Jesus, leva para casa, Senhor, em segurança, guardados de todo mal. Que a tua igreja possa sair daqui, Senhor, entendendo que nós precisamos dar frutos bons, que nós precisamos dar frutos, Senhor, dignos de arrependimento. Nos leve em segurança, cega os nossos inimigos, para que nós possamos chegar em paz. É assim que nós te oramos e agradecemos, no nome de Jesus. A igreja diz: tem alguém essa noite que está afastado dos caminhos do Senhor? Ou tem alguém essa noite que ainda não conhece Jesus, mas hoje quer entregar a sua vida, renovar a sua aliança? Pastor, eu nunca aceitei Jesus, mas hoje eu quero entregar a minha vida para Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida? Tem alguém? Tem alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Ninguém? Ninguém, né? Deus possa despedir vocês em segurança. Concha com as mãos. Concha com as mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para sempre. E a igreja diz: tchau, até o próximo culto, quinta-feira, se Deus quiser.